E nessa atividade vamos praticar o importantíssimo conceito de arrays, também conhecido como arranjo de dados. Vamos desenvolver um algoritmo para trabalhar com o cálculo de média aritmética de um conjunto de temperaturas e vamos implementá-lo utilizando a linguagem de programação C. Essa é uma atividade que vai te ensinar como manipular grandes quantidades de variáveis de forma muito eficiente. Vamos lá! Estou aqui no Visual Studio Code, nosso ambiente de desenvolvimento integrado para programar na linguagem C, e se você ainda não sabe como instalar e configurar o Visual Studio Code para programar em C, clica aqui no card que nós temos o vídeo onde nós te explicamos com detalhes sobre como fazer este procedimento. E nessa aula, nós vamos criar um algoritmo para calcular a média aritmética de uma série de N temperaturas digitadas pelo usuário. Basicamente, o programa deve solicitar do usuário a quantidade N de temperaturas que vão ser digitadas, bem como cada uma das N temperaturas. O diferencial aqui nesse algoritmo é que todas essas temperaturas digitadas pelo usuário devem ser obrigatoriamente armazenadas dentro de um array. Como saída, o programa deve exibir a média de todas essas N temperaturas que foram digitadas. É um problema aparentemente simples de ser implementado, mas muito útil para te ajudar a entender a mecânica de funcionamento dos arrays. Considerando o modelo de 3 etapas, esse algoritmo recebe como entrada um valor inteiro N e uma quantidade N de temperaturas, que são as informações digitadas pelo usuário, e exibe como saída a média aritmética dessas temperaturas digitadas. Bom, eu vou começar a escrever meu algoritmo dentro da função main. Eu vou começar com o processo de declaração das variáveis. E para esse algoritmo eu vou precisar de apenas 2 variáveis. Uma variável do tipo inteiro, chamada n, e uma variável do tipo float, chamada média, que vai ser responsável por armazenar o resultado do meu algoritmo. Bom, uma vez que eu declarei as variáveis, eu posso partir para a solicitação dos valores, que nesse algoritmo desempenha o papel de entrada. Bom, vou começar o processo de solicitação dos valores com um comando de saída padrão, printf, e vou emitir a seguinte mensagem para o usuário: digite a quantidade de temperaturas, 2 pontos e espaço. Logo em seguida, vou utilizar um comando de entrada padrão, uma scanf, para obter do usuário o valor da quantidade de temperaturas. Eu vou interpretar a informação digitada pelo usuário como um valor inteiro. Por isso, eu vou utilizar o formatador %d e vou colocar essa informação dentro da variável n. Bom, uma vez que obtive a quantidade de temperaturas, eu posso partir para o processo de inicialização do meu array. Eu vou inicializar um array para armazenar temperaturas. Por esse motivo, o array é do tipo float. Ele vai se chamar temperaturas. Eu vou colocar o colchetes ao final e vou indicar dentro dos colchetes a quantidade de informações que vão ser armazenadas dentro do meu array. Nesse caso, o próprio valor da variável n. Então, esse comando, ele inicializa o array. E uma vez que eu criei o array, eu preciso solicitar do usuário cada uma das n temperaturas. Para fazer isso, eu vou criar uma estrutura de repetição for. Vou inicializar a partir de 0. Enquanto i for menor do que n, e mais. Essa estrutura de repetição, ela percorre as n posições do array. E dentro da estrutura de repetição, eu preciso solicitar cada uma das n temperaturas. Por isso, eu vou começar com um comando de saída padrão, printf, e vou emitir para o usuário a seguinte mensagem: digite a temperatura. E vou colocar o símbolo %d, 2 pontos e espaço. O meu objetivo é substituir esse símbolo %d pelo número ordinal da temperatura, como a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o próprio valor da variável i, do iterador da estrutura de repetição, para substituir o símbolo %d. Então eu vou colocar uma vírgula e vou substituir por i mais 1. Bom, você deve estar se perguntando por que eu coloquei i mais 1 ao invés do valor da variável i. Acontece que a variável i começa de 0 e não seria interessante exibir a informação digite a temperatura 0. Por esse motivo, eu somo mais uma unidade apenas para fazer uma pequena correção de índice. E logo em seguida eu preciso receber do usuário cada uma das n temperaturas. Eu vou utilizar um comando de entrada padrão, um scanf, e vou receber do usuário
pelo teclado um valor que eu vou interpretar como um valor com casas decimais, por isso eu vou utilizar o símbolo %F e vou atribuir cada uma das temperaturas digitadas pelo usuário ao meu array temperaturas na 10ª posição. Dessa maneira, a cada repetição, cada nova temperatura que for digitada pelo usuário vai ser armazenada nas suas respectivas posições dentro do meu array. Então esse comando, ele armazena a temperatura na 10ª posição do array. E uma vez que eu solicitei todas as temperaturas, descer um pouco mais a tela, eu posso partir para o cálculo da média, que exerce o papel de processamento do algoritmo. Bom, para calcular a média eu vou precisar somar todas as temperaturas digitadas, e para fazer isso eu vou precisar de uma estrutura de repetição. Posso copiar e colar, esqueci o Y aqui do array, vou copiar e colar, colocar o fechamento da estrutura de repetição, e basicamente o que eu vou fazer a cada repetição é atribuir à própria variável média o conteúdo pré-existente dentro dela, mais cada uma das 10ª temperaturas armazenadas no array. Então, basicamente, o que eu faço aqui é acumular o somatório das temperaturas. Dessa forma, ao final de todas as repetições, a variável média contém um somatório de todas as temperaturas existentes no array. Bom, mas acontece que o processo de cálculo da média não consiste apenas em somar as temperaturas. Eu preciso dividir esse somatório pela quantidade de temperaturas. Por esse motivo, fora da estrutura de repetição for, eu vou escrever o seguinte comando: média recebe o próprio valor, ou seja, o somatório de todas as temperaturas, dividido pela quantidade total de temperaturas, que nada mais é do que o próprio valor da variável n. E uma vez que eu calculei a média das temperaturas, eu posso exibir o resultado para o usuário. Eu vou partir para o processo de exibição da média, que desempenha o papel de saída do algoritmo. Bom, e para fazer isso eu vou utilizar um comando de saída padrão, printf, e vou exibir para o usuário a seguinte mensagem. Eu vou começar com um pulo de linha e vou exibir a média das temperaturas é igual a %F. E vou substituir essa informação pelo conteúdo da variável média. Aqui é importante eu colocar um limite no formatador. Vou colocar 0.2 para definir apenas 2 casas decimais. E uma vez que eu terminei o algoritmo, eu posso partir para a execução dele para verificar se ele realmente funciona da forma que nós estamos planejando. Vou executar o programa. Uma vez que o programa foi executado, eu posso colocar aqui algumas temperaturas. Eu vou colocar 4. Pressionar Enter. E o programa já exibiu para mim a solicitação da primeira temperatura. Vou colocar os valores 3, 4 como segunda temperatura, 5 e 6. Bom, aqui é importante ressaltar que para esses valores de temperatura, eu espero como resultado uma média de 4.5. Eu vou executar a aplicação, vou pressionar Enter e eu observo que é exatamente isso que o algoritmo me exibe, mostrando que ele realmente funciona da forma que nós havíamos planejado. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa mesma atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse, pode conferi-las por meio dos links disponíveis aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você e até mais.